Então, a história é sobre um menino chamado Lucas. Lucas era de uma família bem pobre, que não tinha, todos os dias, algo gostoso para comer. E um dia, ele estava com muita fome, querendo comer algo diferente, querendo comer um pão, uma comida, algo gostoso, algo que nós temos na nossa mesa todos os dias para comer. E será que nós temos agradecido a Deus pelo alimento que nós temos na nossa mesa? Então, e Lucas, nesse dia Lucas estava com fome, porque o seu papai tinha ido embora de casa. Ele abandonou Lucas e a sua mamãe. E Lucas morava só com sua mamãe. Mas a mamãe de Lucas tinha que trabalhar para pagar aluguel, para cuidar da casa, para comprar as coisas que eles precisavam no dia a dia. Então, não tinha muito dinheiro para comprar muita comida. Mas nesse dia, Lucas estava com fome e sua mamãe tinha ido trabalhar. E todos os dias que a sua mamãe ia trabalhar, Lucas ficava sozinho em casa, porque não tinha com quem ele ficar. E ele tinha 5 anos de idade. E a mamãe dele confiava que ele ia ficar dentro de casa. A mamãe dele dava muitas ordens para ele não sair de casa. E Lucas não saía, ele era obediente à mamãe. Mas teve um dia que a mamãe foi trabalhar e quando chegou lá no trabalho, a patroa dela falou para ela que não era mais para ela trabalhar, que era para ela ir embora, que não era mais para ela voltar lá para trabalhar. E a mamãe dele ficou muito triste e foi para casa. Chegou lá, Lucas estava com fome e mamãe dele chegou fora do horário acostumado de chegar, porque ela foi mandada embora, então ela foi para casa. E Lucas assustou quando a mamãe chegou e falou para Lucas que a patroa tinha dispensado ela do trabalho. E Lucas ficou mais triste ainda, porque já ganhava pouco dinheiro, a mamãe dele ganhava pouco dinheiro, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as despesas, e agora a mamãe de Lucas estava desempregada. Lucas ficou muito triste. Ele era uma criança de 5 anos, mas ele tinha uma boa mente, ele entendia das coisas, então ele tinha noção do que eles estavam vivendo. Mas a mamãe de Lucas começou a chorar e ficou muito triste. E Lucas conhecia Jesus, assim como nós, assim como você conhece Jesus. Lucas, ele sabia que Papai do céu tinha ouvidos para ouvir a nossa oração e que também Papai do céu poderia responder a nossa oração. Então Lucas abraçou a mamãe dele e os dois choraram porque ficaram muito tristes. Mas Lucas disse assim para a mamãe: Mamãe, nós temos Jesus. Nós temos com quem nós podemos contar. Nós temos alguém que nós podemos orar e pedir ajuda. E aí a mamãe concordou com Lucas, mas mamãe sabia da realidade difícil que era a situação deles. Mas Lucas disse para ela assim: Olha, mamãe, eu vou orar e Papai do céu vai nos abençoar. Ele tem poder, mamãe, para nos mandar comida. Ele tem poder para te dar um novo emprego. Então, Lucas era um menininho cheio de fé, que talvez a mamãe dele não estava acreditando tanto, mas ela concordava com as palavras de Lucas. E ela concordou e falou para Lucas: Então vamos orar, Lucas. E Lucas, então, tão pequeno, ele orou ao Senhor e disse: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor responde nossas orações. Então, Jesus, manda comida para nós e também manda um serviço para a mamãe. Eu estou com muita fome e também estou triste, porque todas as vezes que mamãe vai trabalhar,
eu fico tão sozinho em casa. E ele finalizou a sua oração, uma oração simples, e depois disso ele chorou muito, confiando que Jesus tinha ouvido a oração dele. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, os ouvidos dele não está tampado para não nos ouvir. Não, os ouvidos do nosso Deus, ele está bem aberto para nos ouvir a qualquer momento que nós falarmos com ele. Durante o dia, durante a noite, ou de manhã, ou de tarde, seja qual for o momento que precisarmos falar com o nosso Deus, os ouvidos dele estão bem abertos para nos ouvir. E também a palavra diz que a mão dele não está encolhida, mas ela está estendida sobre nós para nos socorrer no momento difícil. E Lucas sabia disso. Lucas, ele conhecia o Deus que eles serviam. Passa sim por situações difíceis, mas muitas situações é para nos provar. Muitas situações é para nos aproximarmos de Deus, para termos mais experiência com o nosso Deus. E Lucas estava entendendo a situação em que eles estavam vivendo. E naquele momento Lucas orou e eles foram dormir. Dormiram e quando amanheceu o outro dia, quando Lucas acordou, sua mamãe já estava de pé, já estava pronta para sair à rua para procurar emprego. Porque ela não podia ficar sossegada dentro de casa. Ela precisava procurar um novo emprego. Então ela deu um abraço em Lucas e falou para Lucas assim: Lucas, mamãe vai sair para procurar emprego, mas você vai ficar aqui dentro de casa. Você não pode sair para a rua, porque mamãe vai procurar emprego e eu preciso deixar você aqui. Então, você seja obediente, não saia de casa. E Lucas falou para a mamãe, falou: mamãe, pode ir que eu vou ficar aqui em casa quietinho, vou esperar você voltar. E mamãe de Lucas saiu pela rua, chorando e orando, falando com o Senhor: Jesus, eu preciso de um emprego. Eu tenho meu menino para cuidar, eu tenho aluguel para pagar, eu preciso arrumar um emprego, Jesus. E Lucas ficou dentro de casa, andando de um lado para o outro, querendo fazer alguma coisa para ajudar a mamãe. E ele ficou pensando: o que eu posso fazer para ajudar a mamãe? E aí ele pensou assim: mamãe saiu, então eu vou aproveitar e vou aqui nessas casas que tem aqui perto, aqui na minha rua, e vou aqui bater de porta em porta, antes de mamãe voltar, e vou perguntar se estão precisando de alguma empregada. E Lucas se levantou, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele lembrou: Lucas, não saia de casa. Então ele lembrou do que a mamãe disse para ele: Lucas, fique aqui dentro quietinho até que mamãe volte. E ele lembrou. E aí? Alguém aí acha que Lucas desobedeceu a mamãe ou obedeceu? O que você acha? Tem crianças que iriam desobedecer a mamãe. Não é verdade? Mas será que Lucas desobedeceu ou ele obedeceu a mamãe e ficou dentro de casa? Dá pra gente saber a resposta. Porque Lucas não confia no Papai do Céu? Lucas não sabe orar? Sim, ele sabe orar, ele confia no Papai do Céu, ele confia que o Senhor é que abre porta. Então, sabe o que Lucas fez? Ele fechou a porta e ficou dentro de casa. Ele não saiu. Ele obedeceu a mamãe. E sabe o que ele fez? Ele estava com muita fome. Então ele aproveitou e dobrou o joelho porque ele não estava conseguindo ficar muito tempo de pé. Então ele dobrou os joelhos com fome, meio enfraquecido e aproveitou para orar. E ele falou: Jesus, guia minha mamãe para que ela consiga um bom emprego, para que ela venha para casa com boas notícias.
E ele ficou ali orando, e as horas foram passando, e ele sentadinho ali. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e de repente, alguém bateu na sua porta. E Lucas escutou batendo na porta, e ele pensou assim, eu acho que a mamãe já chegou. Aí ele levantou meio enfraquecido e foi abrir a porta. Quando ele abriu a porta, era uma moça, uma mulher muito elegante. E ele ficou assustado com aquela mulher, porque eles não tinham hábito de receber visita. Mas aquela mulher pediu licença para Lucas e perguntou se poderia entrar. E aquela mulher entrou na casa de Lucas e ele ficou assustado, porque era uma mulher muito chique, elegante, sabia se falar. E a mulher começou a falar com Lucas e ela falou assim, como que é o seu nome? E ele falou, meu nome é Lucas. Aí ela disse assim, olha, hoje de manhã eu estava orando na minha casa e o Espírito Santo falou comigo que era para eu vir aqui nessa casa. Ele mostrou para mim na minha janela e ele disse para mim assim, vai lá naquela casa. E eu não sei o motivo, mas eu vim aqui. E você tem algo que você precisa? Você tem algo que eu posso te ajudar? Porque o Senhor não me disse o que era. Ele só mandou eu vir aqui nessa casa. Então Lucas arregalou aqueles olhos grandes, assim, ficou assustado. E ele estava entendendo tudo, ele estava entendendo. E aí então ele começou a contar para aquela mulher. E ele disse toda a história para ela. Falou que a mãe dele estava desempregada, que o papai dele tinha ido embora e abandonou eles. E ele contou tudo, que ele ficava sozinho todos os dias para a mãe dele trabalhar. E de repente, enquanto Lucas contava tudo para aquela mulher, a mamãe dele chegou da rua chorando. E quando ele olhou para ela chorando, ela falou que não tinha conseguido emprego. E aí aquela senhora virou para a mãe de Lucas e disse assim, eu sou a sua patroa a partir de hoje. Eu quero te contratar a partir de hoje. E Lucas começou a chorar porque ele tinha entendido que a oração tem poder. Então a mãe de Lucas abraçou Lucas e disse assim para Lucas, Lucas, meu filho, você tem muito mais fé do que a mamãe. Você tem muito mais fé, porque nós oramos e eu saí atrás de emprego. Mas você não, você orou, mas o emprego veio até você. Então ela reconheceu que o filho dela tinha muito mais intimidade com o Senhor, tinha muito mais fé com Deus na oração que ele fazia. E aí então aquela mulher disse para a mãe de Lucas, a partir de hoje a senhora está contratada. Eu preciso de uma empregada, não uma empregada, mas eu preciso de uma governanta, porque eu moro numa casa muito grande. Aí ela disse, aquela casa ali, ó, na frente, ali na rua, à direita, eu moro lá naquela casa lá. E eu preciso de uma governanta para tomar conta dos meus empregados, para distribuir tarefas do dia. Então a senhora já está contratada para esse trabalho. E ela ainda disse assim, e lá tem uma casa nos fundos, onde a senhora e Lucas vai morar. E ali fica mais fácil para a senhora coordenar os empregados, os funcionários. E Lucas não vai mais ficar sozinho, porque ele vai morar ali e vai ficar o dia todo andando, brincando no jardim. Ele não vai mais ficar sozinho. Então, o que nós podemos aprender com essa história? Que a mãe, o papel de mãe é ensinar o nosso filho. Porque o nosso filho não é nosso. O Senhor Jesus, ele nos dá para que possamos direcionar eles no caminho certo. E o que é que nós temos ensinado a eles? Será que eu tenho ensinado a eles a acreditar no Deus que nós servimos? Será que eu tenho poupado meu filho de alguns problemas que eu tenho vivido? Alguns problemas financeiros, alguns problemas de enfermidade, algumas situações que talvez são situações que eu posso ensinar ele para induzir ele a orar. Então, situações da nossa vida vai nos aproximar mais de Deus.
Situações não vêm para nos afastar de Deus, não. Situações muitas vezes vêm para que possamos, através das situações, orar mais, aproximar mais do Senhor, ativar nossa fé, acreditar no Deus que nós servimos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para agir por nós. Ele só tem o melhor para nós, mas muitas vezes nós é que queremos virar as costas para o nosso Deus. Ele sempre tem o melhor e Ele tem 2 ouvidos para nos ouvir, seja qual for a situação que nós estamos passando. Então, Lucas, eu vejo uma criança de 5 anos que sabia orar, que sabia confiar no Deus que eles serviam. Então, o que eu tenho ensinado para os meus filhos é o que eles vão crescer fazendo. Então, se os meus filhos me veem em casa orando, estudando a palavra, é isso que vai ser gerado na vida deles. O que é que eu tenho gerado na vida deles? Eu tenho gerado na vida deles para eles acreditar cada vez mais nesse Deus que nós servimos. O mundo hoje está cada vez mais distorcendo a palavra de Deus. O mundo hoje quer mudar as famílias. O mundo quer destruir famílias, que é instituição do Senhor. O mundo tem ensinado que não é homem com mulher o casal. O mundo tem mudado muito aqueles ensinamentos que temos ensinado para os nossos filhos com base na palavra. E é muito fácil os nossos filhos aprender coisas que o mundo oferece, porque eles ainda são pequenos. Nós já somos maduros, conhecemos a palavra, mas o que nós, como papel de mãe e pai, precisamos ensinar é a palavra, os princípios da palavra de Deus. E aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual é o caminho que eu tenho ensinado os meus filhos? Qual é o caminho que você tem ensinado? Talvez você, mãe, você que é tio, você tia, você avó, também tem responsabilidade para você. Não é só papel de pai e mãe, de tio, avó também. E qual é o caminho que nós temos ensinado? Temos deixado de qualquer maneira? Seguir de qualquer jeito? Não. Nós temos que todos os dias ensinar a eles esse caminho, o caminho da palavra, o caminho da verdade. E ensinar é investir na criança, é investir na criança toda a sabedoria, amor, educação e disciplina que são necessários para que ela se torne plenamente comprometida com Deus. E quanto mais falarmos para ela da palavra, mas também temos que dar exemplo. Não adianta eu falar para ela seguir os caminhos do Senhor, se eu não estou seguindo. Porque é o exemplo. O exemplo fala mais que qualquer palavra. Se eu tiro meu momento de oração, vou para o meu quarto orar, vou estudar a palavra, ou eu estou adorando ao Senhor, coloco um louvor na minha casa e adoro ao Senhor. Tudo que eu faço que agrada ao Senhor, que os meus filhos estão vendo, eles vão aprender. Não precisa eu ficar falando, faça isso, vai orar, vai adorar o Senhor. Não precisa. Se eles verem eu fazendo, eles vão fazer. Porque é o exemplo. É muito mais fácil para eles obedecerem. Então nós temos que gerar em nossos filhos o desejo de confiar no Senhor. Estamos com um momento difícil aqui em casa, vamos orar. E eles vão entendendo que através da oração vai abrir caminhos, porque daí vai ativar a fé e vai confiar no Deus que tem todo o poder para agir por nós. Teve um dia em casa que todos os dias em casa a gente ora para dormir, a gente ora com eles.
Na hora das refeições, a gente senta todos na mesa na hora da refeição em casa, todos os dias. A nossa refeição é feita na mesa e nós oramos com todos eles. Então, tudo que a gente vai resolver, a gente ora junto. Então, vai criando esse hábito nos nossos filhos. Mas teve um dia, há um tempo atrás, eu me senti mal nesse dia e eu precisei ir para um médico. E meu esposo estava me socorrendo, me levou para o médico. E os três lá, eu tenho 3 filhos. Tenho o Samuel, o Miguel e a Rebeca. E os 3 filhos ficaram ali na responsabilidade da minha tia. E quando eu saí para o médico, depois fui lá, fui atendida. Quando eu voltei, os 3 me disseram: mamãe, quando você foi para o médico, nós 3 fomos lá no quarto e fizemos uma oração. Então eu entendi. Eu falei, que bom, tem que ser assim mesmo. Seja qual for a situação, eles já sabem, eles já entenderam que seja qual o momento difícil que vier, a única solução é correr aos pés do Senhor e orar. E não demorou muito, eu voltei para casa e fiquei feliz de saber que eles tiveram essa atitude de orar por mim, que eu estava indo no médico. Então nós temos que gerar isso em nossos filhos, para que eles cresçam sabendo e entendendo que não é tempo, não podemos abalar diante de situações, mas antes de se abalar, corre aos pés do Senhor e coloca para o Senhor agir, para Ele resolver. E Ele sempre tem o melhor, porque quando nós oramos diante de algumas situações, quando nós oramos e colocamos diante do Senhor, Ele acalma o nosso coração, Ele nos aquieta e Ele depois traz a resposta para nós. E primeiro Ele dá o consolo, primeiro Ele nos acalma, primeiro Ele traz a paz, primeiro Ele traz o refrigério, Ele nos aquieta, Ele acalma a nossa alma, para que nós possamos entender que Ele é que está no controle de todas as coisas. E então tudo que os meus filhos querem, eu ensino a eles. Você quer tal coisa? Então vamos orar, que é o Senhor que dará para nós. Ele nos dará condições de comprar, seja o que for que vocês querem. E com isso, tudo que eles desejam, nós colocamos em oração e eles oram acreditando que o Senhor é que move os céus para a vida deles. E de vez em quando a gente faz cultinho em casa, aquele momento de culto mesmo, a gente canta louvor, e aí tem um momento de testemunho, e sempre eles têm um testemunho para contar. Se a tia Janice estiver assistindo, ela pode perguntar na salinha para as crianças, perguntar para o Miguel, para a Rebeca: hoje teremos testemunho. Alguém tem um testemunho para contar? Pode ter certeza que a Rebeca, o Miguel sempre vai ter algum testemunho para contar. Porque eu sempre tenho incentivado eles a isso. Sempre tenho incentivado. E teve agora esses dias, foi Páscoa. E todo ano eu compro ovo de Páscoa para eles. Ovo de chocolate, né? Que a gente sempre fala de Páscoa, mas é ovo de chocolate. Mas a gente olha lá, né? Tá tudo meio carinho. Então eu falo para eles, ó, os ovos tá caro esse ano, então é melhor orar e o Senhor é que providencia. Ou Ele manda o dinheiro, ou Ele faz uma promoção, alguma coisa o Senhor faz. E quando meu esposo chega no trabalho e ele ganhou da empresa um ovo de Páscoa da Cacau Show, e ele trouxe para casa, ele mostrou para as crianças, e um dia antes nós tínhamos orado no nosso cultinho, nosso culto que a gente faz em casa. E eu falei para eles, vamos orar, que o Senhor vai preparar o nosso ovo de chocolate. E eles oraram. E passou 2 dias, meu esposo ganhou o ovo de Páscoa da Cacau Show no trabalho. Maravilhoso o ovo de Páscoa. E aí eu ensinei a eles, falei, olha, tá vendo? Quando nós oramos, o Senhor responde. Então agora é o momento de agradecer. E teve um outro dia que eu saí com a Rebeca e ela queria, entrei numa loja, ela queria M&M, aquelas bolinhas de chocolate. Ela queria M&M. Aí eu falei para ela, então vamos pegar o M&M. Quando foi lá na prateleira para pegar o M&M era uns pacotinhos pequenininho assim.
E aí ela olhou, eu acho que ela achou pequeno o pacotinho, e do lado tinha um pacote grande de pirulito da Barbie. E ela foi no maior, no pirulito, porque o pacote era grande. E o M&M que ela queria era pequenininho. Aí ela falou assim, eu não sei qual que eu levo. Eu falei, minha filha, escolhe qual que você quer, você não queria o M&M? Ela falou, eu queria, mas o pirulito está tão grande, né? Eu vou levar esse. Aí levou o pacote do pirulito. Só que no coração dela, ela queria o M&M. Só que ela viu o tamanho. E criança, a tendência é isso mesmo, é olhar o tamanho. Então, como ela viu que era maior e tinha bastante pirulito, ela pegou. E foi para casa. Só que eu fiquei ligada que ela queria o M&M. Quando passou uns 4 dias, a Gláucia veio em casa e trouxe alguns chocolates para as crianças comerem. E junto com o chocolate tinha um pacote grande assim de M&M, o original mesmo, um pacote grande assim, que eles até podiam escolher as cores para comer. Tinha várias cores, aquele M&M todo colorido. E aí eu falei para ela, tá vendo, Rebequinha? Você aquele dia não queria o M&M? Eu queria. Então, eu falei para ela, então você não pegou porque era pequenininho, tinha pouquinho, não era? Agora olha para você ver como que o Senhor mandou para você o M&M bastante para você dividir com seus irmãos. Então, através dessa simples atitude, nós vamos despertando a fé no coração de nossos filhos. E aí depois, no dia da Páscoa, a minha tia também deu para eles Kinder Ovo. 2 Kinder Ovo para cada um, que eram os ovos, né? Kinder Ovo é aqueles ovinhos. 2 ovinhos daqueles para cada um. E mais uma vez eu falei para eles, vocês precisam confiar que o Senhor é que supre tudo, é Ele que manda tudo, é Ele que providencia. Mas também não é ficar lá pedindo. Não, Ele vai sondar, muitas vezes nós nem oramos, mas Ele sonda o coração e Ele responde. Por quê? Porque nós merecemos? Não, porque Ele é bom para nós e porque somos obedientes à sua palavra e estamos a cada dia trilhando no seu caminho, como diz aqui, no caminho em que devemos andar. E todos os dias, seguindo nesse caminho, o Senhor Ele vai nos honrando a cada dia. Muitas vezes não precisamos nem pedir, mas no pensar, o Senhor Ele já trabalha por nós. Então nós precisamos ensinar a criança todos os dias no caminho em que ela deve andar, no caminho certo, no caminho de paz, no caminho de amor, não deixar de qualquer maneira para ela seguir o seu próprio caminho. Não. Viu que a criança está começando a dar um passinho torto? Puxa aquela cordinha. Puxa a cordinha e coloca na linha, que vai seguir certinho os caminhos da verdade. E quando for velho, quando crescer, não vai se desviar, porque os pés estará estruturado nesse caminho e na rocha que é o Senhor Jesus. Amém?